um jovem discípulo, foi escolhido para se tornar o herdeiro espiritual de um dos maiores apóstolos da história. Timóteo não era apenas um seguidor comum. Ele foi preparado, instruído e moldado para carregar adiante uma missão que transformaria gerações. Mas havia algo além daquilo que todos conheciam. Algo que permaneceu em silêncio durante décadas. Um segredo que somente ele e seu mestre partilhavam, escondido nas entrelinhas das cartas e guardado nos momentos mais obscuros da igreja. O que Paulo confiou a Timóteo que ninguém mais sabia. Por que essa verdade ficou velada por tanto tempo? O que se passava nos bastidores da fé, em meio a perseguições, traições e revelações capazes de abalar estruturas inteiras? É nessa narrativa que mergulhamos, para descobrir o que foi deixado de lado nas páginas oficiais da história. Timóteo nasceu na pequena Listra, uma província romana situada na região da Galácia. Sua infância foi marcada por um conflito silencioso, mais profundo, que dividiria seu coração entre dois mundos. Sua mãe, Eunice, era uma mulher judia, devota e firme na fé, que lhe transmitia os ensinamentos das Escrituras e o temor ao Deus de Israel. Ao lado dela, sua avó Lloyd reforçava cada lição com histórias dos profetas e com as promessas feitas ao povo escolhido. Para as duas, Timóteo era um menino diferente, destinado a algo maior do que a vida comum em uma cidade esquecida pelo império dentro do caça. Porém havia outra voz que o chamava. Seu pai, um grego respeitado entre os gentios, era comerciante e homem de razão. Para ele, a devoção de Eunice e Lloyd era apenas superstição, sinal de fraqueza. Acreditava que o verdadeiro valor estava na filosofia, na cultura helênica e no progresso humano. Queria que o filho crescesse admirando a grandeza do pensamento grego e não se deixando levar por preces e antigos mandamentos. Esse contraste moldou cada dia da infância de Timóteo. Nas manhãs, sentava-se com sua mãe para ouvir histórias sobre Moisés, Davi e os profetas, aprendendo sobre o Deus único, Criador dos céus e da terra. Mas nas tardes, ao lado do pai, mergulhava em relatos sobre Alexandre, o Grande, e sobre os deuses do Olimpo, ouvindo que a razão deveria sempre estar acima da fé, ao aes dos anos. A pressão de viver entre esses dois mundos começou a pesar. Via a tristeza silenciosa nos olhos da mãe, sempre que o pai zombava de suas orações antes das refeições. Ao mesmo tempo, sentia o orgulho estampado no rosto do pai sempre que demonstrava interesse pelos valores da cultura grega. Quem ele deveria ser? O filho da mulher de fé? Ou o herdeiro da tradição helênica? Essa dúvida crescia em seu coração como uma tempestade sem fim. Timóteo se sentia só, dividido entre duas verdades que pareciam irreconciliáveis. Quem estava certo? Sua mãe, que falava de um Deus exigente, mas cheio de promessas, ou seu pai, que acreditava na força da humanidade e no poder da razão? Certa noite, depois de um dia cansativo de estudos, ele ouviu uma discussão entre os pais. Cada palavra ecoava como um prenúncio do destino que teria de escolher. Naquela noite, a tensão dentro de casa atingiu o auge. Seu pai, tomado pela irritação, dizia que o menino deveria parar de perder tempo com histórias antigas e dedicar-se ao que era útil para a vida real. Eunice, firme, como sempre, respondeu com uma serenidade que escondia a força de sua fé. O conhecimento dos homens pode trazer grandeza terrena, mas a sabedoria de Deus conduz à eternidade. Nosso filho precisa conhecer a verdade. Atrás da porta, Timóteo ouvia cada palavra com o coração acelerado. Ei, Calvary, confuso, saiu para caminhar pelas ruas silenciosas de Listra. A lua banhava a pequena cidade com sua luz prateada e as estrelas, em silêncio, pareciam observá-lo. Enquanto andava, ele olhava para o céu e se perguntava se realmente existia um plano divino reservado para ele. Foi nesse instante que sua mãe o encontrou, com olhos marejados de amor e preocupação. Eunice tomou suas mãos e falou suavemente: Meu filho, a dúvida pode pesar, mas também pode ser um chamado. Você precisa escolher, seguirá
o caminho largo, que leva ao reconhecimento dos homens, ou o caminho estreito, que leva à verdade, um arrepio, percorreu todo o corpo de Timóteo. Ele ainda não tinha respostas, mas sabia que dali em diante nada seria como antes. Estava preso entre dois mundos, e uma presença inesperada estava prestes a entrar em sua vida, mudando tudo para sempre. Os dias em Listra seguiam lentos, como de costume, mas naquele em especial havia algo diferente no ar. As ruas de pedra estavam cheias de murmúrios. Um pregador judeu havia chegado, acompanhado de seus seguidores, e sua mensagem ecoava como fogo em meio ao povo. Seu nome era Paulo. Diziam que antes ele fora perseguidor dos discípulos de Jesus, mas agora havia se tornado um dos mais ardentes anunciadores da fé cristã. Timóteo escutava os rumores enquanto ajudava sua mãe a organizar os mantimentos em casa. Não sabia o que pensar. Eunice falava sobre Jesus como o Messias prometido, mas muitos alertavam que segui-lo era perigoso, um risco que poderia custar a vida. Ainda assim, algo dentro dele o empurrava a descobrir mais sobre aquele homem. Quando Paulo ergueu a voz na praça central de Listra, Timóteo se misturou à multidão. Observava com atenção cada palavra proclamada com paixão. Diferente dos mestres judeus que falavam da lei com rigidez, Paulo falava de um amor que ultrapassava regras e sacrifícios. Ele afirmava que a salvação não vinha das obras da lei, mas da fé em Cristo. Um arrepio percorreu a espinha do jovem. Nunca havia escutado algo semelhante. E, pela primeira vez, sentiu que aquelas palavras faziam sentido. Ao redor, muitos se mostravam confusos ou até mesmo irritados, mas dentro dele crescia uma chama, como se estivesse diante de algo verdadeiro. No fim do sermão, tomou coragem e se aproximou, ainda hesitante. Queria ouvir mais. Paulo o notou. Abriu um sorriso acolhedor e perguntou: "Qual é o seu nome, rapaz?" "Timóteo", respondeu, sem jeito. "Minha mãe e minha avó sempre me ensinaram sobre o Deus de Israel. Elas acreditam que ele tem um propósito para mim." Paulo o encarou por alguns instantes, como se enxergasse mais do que os olhos podiam mostrar. Então, colocou a mão sobre seu ombro e disse com firmeza: "Talvez esse propósito esteja começando agora. Venha comigo." O coração de Timóteo disparou. Ele piscou, confuso, e... "Com você?" "Sim", respondeu Paulo com convicção. "Há muito a aprender, e vejo que o Senhor já plantou a semente em seu coração. Quer que eu siga desenvolvendo a próxima parte já no ritmo da caminhada de Timóteo ao lado de Paulo, mostrando como esse chamado se tornou o divisor de águas da vida dele. Quero ensiná-lo, guiá-lo e mostrar-lhe o que significa verdadeiramente servir a Deus." As palavras de Paulo ecoaram fundo no coração de Timóteo. Suas mãos começaram a suar e dentro de si o conflito crescia. Seu coração gritava para aceitar o chamado, mas sua mente hesitava. Ele sabia que, se dissesse sim, deixaria para trás tudo o que lhe era familiar: sua casa, sua cidade, sua mãe e sua avó. Seu pai, ele tinha certeza, jamais aceitaria essa decisão. Naquela noite, deitado em sua cama, encarou o teto em silêncio, incapaz de dormir. Eunice percebeu sua inquietação, aproximou-se e se sentou ao seu lado. "O que te preocupa, meu filho?" perguntou com voz suave. Timóteo demorou a responder, até que, finalmente, confessou: "Paulo me chamou para segui-lo." Houve um breve silêncio. Então, sua mãe sorriu de leve, mas seus olhos não escondiam a mistura de orgulho e tristeza. "Eu sabia que esse dia chegaria." Ele engoliu em seco. "Você quer que eu vá?" Segurando sua mão com ternura, Eunice respondeu: "Não se trata do que eu quero, Timóteo. Trata-se do que Deus deseja. Se Ele está te chamando, quem sou eu para impedir?" Um nó apertou sua garganta. Elquária Ir queria aprender, queria viver aquele chamado. Mas e se fosse um engano? E se não tivesse forças para enfrentar o que viria? Na manhã seguinte voltou a encontrar Paulo. O apóstolo aguardava sua resposta,
firme e paciente. Timóteo olhou para o homem, depois para a estrada que se estendia além dos limites de Listra. Aquela estrada representava o desconhecido, o corte definitivo com tudo o que conhecia. Era sua decisão mais difícil. E foi assim que deu os primeiros passos. A poeira da estrada levantava com o caminhar do grupo. O coração de Timóteo não batia pelo esforço físico, mas pela ansiedade de ter deixado tudo para trás: a casa, a família, a segurança. Paulo seguia adiante com passos firmes e olhar resoluto. Ao lado dele, Silas caminhava próximo de Timóteo, oferecendo palavras discretas de encorajamento. Ainda assim, a dúvida o rondava como uma sombra. Teria feito a escolha certa? Depois de dias de viagem, chegaram a uma cidade onde cristãos se reuniam às escondidas. À noite, foram levados a uma casa simples, iluminada apenas pelas chamas trêmulas das lamparinas. Ali, um pequeno grupo orava em silêncio. Mulheres, crianças, anciãos. Nos rostos havia fé, mas também medo. Timóteo observava em silêncio enquanto Paulo pregava. Suas palavras inflamavam esperança. Falava sobre o reino que não era deste mundo, sobre a vida em Cristo, sobre a certeza da salvação. Alguns choravam, outros assentiam com a cabeça, segurando firme as mãos uns dos outros. O ambiente parecia carregado, como se algo invisível pesasse sobre todos. De repente, passos apressados ecoaram do lado de fora. Um homem entrou correndo, ofegante, coberto de poeira. Eles estão vindo. Os soldados estão vindo. O pânico se espalhou rapidamente. Alguns se levantaram às pressas. Outros choravam baixinho. Timóteo ficou imóvel, seu corpo paralisado. Virou-se para Paulo em busca de direção. O apóstolo, no entanto, manteve a calma. Say almost firms, não nos esconderemos. Antes que pudessem reagir, a porta foi arrombada. Soldados armados invadiram o recinto com espadas e tochas em mãos. O fogo tremeluzia nos olhos deles, enquanto avançavam. Um dos soldados, claramente o líder, ergueu a mão e apontou para o grupo. Estes são os seguidores daquele falso profeta. O caos se instaurou de imediato. Mulheres foram arrastadas à força, homens espancados sem piedade, crianças gritavam em desespero. O ar ficou pesado com um cheiro de fumaça e suor. E então, os olhos de Timóteo se fixaram em uma cena que jamais esqueceria. Um dos cristãos, já idoso, de barba branca e olhar sereno, foi puxado para fora pelos soldados. O líder se aproximou e ordenou com voz dura: renuncie sua fé. O velho levantou a cabeça. Seu rosto estava marcado pela dor, mas seus olhos permaneciam firmes. Não, meu senhor é Cristo. A resposta veio seguida de um golpe violento. O ancião tombou de joelhos, cuspindo sangue. Timóteo sentiu o estômago revirar. Queria correr até ele. Queria impedir, mas seus pés estavam presos ao chão. Renuncie ou morra, gritou novamente o soldado. O homem respirou fundo, fechou os olhos e murmurou: Pai, perdoa-lhes. A lâmina brilhou no ar e desceu. O mundo de Timóteo girou. As vozes se tornaram distantes. O sangue escorrendo pelo chão parecia um pesadelo, do qual não podia acordar. Paulo o agarrou pelo braço e o puxou, arrastando-o para fora em meio ao tumulto. Eles correram pelas ruas estreitas e escuras, até se esconderem nas ruínas de uma casa abandonada. Silêncio que se seguiu era esmagador. Timóteo tremia, as mãos frias. Ele morreu, sussurrou, como se ainda não acreditasse no que tinha visto. Sim, Respondeu Paulo, firme, mas não em vão. Ele morreu em Cristo. As lágrimas ameaçaram escapar. Eu não sei se consigo suportar isso. Sua voz falhou, carregada de medo e dor. Olhou para Paulo, em busca de uma resposta, de um alívio. O apóstolo pousou a mão em seu ombro e falou com seriedade: Ninguém nasce pronto, Timóteo. É a fé que nos sustenta. Você terá que escolher confiar em Deus ou se deixar dominar pelo medo. Timóteo desviou o olhar. As imagens da noite queimavam em sua mente como fogo.
Será que seria capaz de seguir adiante? Ou o medo iria destruí-lo antes mesmo de começar? Horas depois, enquanto os companheiros descansavam sob as ruínas, ele não conseguiu se aquietar. O cheiro de fumaça ainda impregnava o ar, lembrando-o da violência da perseguição. Caminhou sozinho pelas ruas vazias, abraçando os próprios braços, como quem tenta afastar o frio e os pensamentos que o torturavam. A lembrança do sangue derramado pelo ancião era uma ferida aberta dentro dele. Será que estou preparado para isso? A pergunta ecoava em sua mente como um martelo. Foi então que parou. Teve a nítida sensação de estar sendo observado, olhou ao redor, e as sombras das casas pareciam ganhar vida sob a luz trêmula de tochas distantes. De repente, uma voz baixa e suave soou atrás dele. Perdido em pensamentos, jovem discípulo, assustado, Timóteo se virou. Um homem encapuzado estava encostado em uma parede de pedra, quase confundido com a escuridão. Seus olhos brilhavam com astúcia. "Quem é você?" perguntou Timóteo, dando um passo para trás. O estranho sorriu, enigmático. "Há apenas um homem que observa." Um dos soldados, claramente o líder, ergueu a voz e apontou para o grupo. "Estes são seguidores daquele falso profeta." O caos tomou conta do ambiente. Timóteo assistiu horrorizado a mulheres sendo arrastadas, homens espancados, crianças em prantos. O cheiro de fumaça e suor queimava suas narinas. Então seus olhos se fixaram em uma cena que jamais esqueceria. Um homem idoso, de barba branca e olhar sereno, foi puxado à força pelos soldados. "Renuncie à sua fé", exigiu o líder. O velho ergueu a cabeça. Seu rosto estava marcado pela dor, mas seus olhos refletiam firmeza. "Não, meu senhor é Cristo." A resposta foi recebida com um golpe brutal. O ancião caiu de joelhos, cuspindo sangue. Timóteo sentiu o estômago revirar. Quaria reagir. Queria impedir, mas seu corpo parecia paralisado. "Renuncie ou morra", gritou novamente o soldado. O velho respirou fundo, fechou os olhos e sussurrou: "Pai, perdoa-lhes." A lâmina brilhou à luz das tochas e desceu impiedosa. O mundo de Timóteo pareceu se desfazer. O ar lhe faltava, os sons se tornaram distantes. O sangue que manchava o chão ficou gravado em sua mente. Ele queria gritar, mas sua voz não saía. Foi então que sentiu Paulo puxar seu braço. O apóstolo o arrastou para fora em meio ao tumulto. Eles correram pelas ruas estreitas, desviando-se das patrulhas até se esconderem em uma ruína abandonada. O silêncio que se seguiu era quase insuportável. Timóteo tremia, suas mãos estavam frias. "Ele morreu", sussurrou, quase sem voz. Paulo assentiu, firme. "Sim, mas não em vão. Ele morreu em Cristo. Eu não sei se consigo suportar isso", confessou Timóteo, sentindo um peso esmagador em seu peito. Seus olhos buscaram em Paulo alguma certeza, alguma resposta que aliviasse a dor. O apóstolo colocou a mão sobre seu ombro e disse: "Ninguém nasce pronto, Timóteo, mas a fé é o que nos sustenta. Você terá de escolher: confiar em Deus ou deixar-se dominar pelo medo." O jovem desviou o olhar. As imagens daquela noite o assombravam. Será que teria forças para continuar? Ou o pavor o faria desistir antes mesmo de começar? Mais tarde, enquanto o grupo descansava entre as ruínas, Timóteo se afastou em silêncio. O cheiro de fumaça ainda impregnava o ar, trazendo de volta a lembrança da execução. Ele abraçou os próprios braços, tentando afastar o frio e os pensamentos que o perseguiam. O rosto do homem idoso surgia repetidas vezes em sua mente, sempre no instante final. "Será que estou pronto para isso?" murmurou para si mesmo. A pergunta pesava como uma pedra sobre seu coração. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, sentiu que não estava sozinho. As sombras pareciam se mover à luz distante das tochas. Parou, tenso, observando em volta. Foi então que uma voz suave e enigmática soou atrás dele. Perdido em pensamentos, jovem discípulo, assustado, Timóteo se virou rapidamente.
Um homem encapuzado estava encostado em uma parede de pedra, tão fundido à escuridão que parecia fazer parte dela. Seus olhos brilhavam com uma astúcia inquietante. "Quem é você?" perguntou Timóteo, dando um passo para trás. O estranho sorriu de maneira quase irônica. "Há apenas um homem que observa. Desde que me juntei a Paulo, pude sentir de perto o preço da fé. O medo me acompanhava em cada passo, mas havia dentro de mim uma força que insistia em me empurrar adiante. Ainda assim, a dúvida me corroía. E se alguém entre nós não tivesse essa mesma determinação?" Naquela entardecer, quando já retomávamos a estrada, ouvimos passos apressados. Viramos ao mesmo tempo e vimos Dimas correndo em nossa direção. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. "Soldados", arfou entre a respiração pesada. "Eles estão vindo." O grupo entrou em alerta imediatamente. Paulo levantou a mão, ordenando que todos corressem para o bosque mais próximo. Mas algo dentro de mim me deixou inquieto. "Como Dimas sabia? Como você os viu?" perguntou Paulo, fitando-o nos olhos. Dimas hesitou por um instante, mas logo respondeu. "Fui buscar água e os vi se aproximando. Precisamos fugir." O tempo pareceu se arrastar. Meu coração apertava. Algo não fazia sentido. Via desconfiança nos rostos de alguns companheiros, até que o som de cascos cortou o silêncio dos arbustos ao redor. Soldados surgiram empunhando lanças e espadas. Era uma armadilha. "Corram!" gritou Paulo. O grupo se dispersou em meio à vegetação densa. Silas me empurrou para frente, gritando para eu seguir. Corri o mais rápido que pude, mas ao olhar para trás, vi algo que me gelou por dentro. Dimas estava parado ao lado de um dos soldados, falando em voz baixa. Logo depois, recebeu um pequeno saco de moedas e o guardou no cinto. Meu estômago se revirou. Ele nos havia vendido. A traição estava entre nós. E se Dimas era capaz de entregar Paulo, quem mais poderia trair? Será que todos conseguiríamos escapar antes que fosse tarde demais? A noite caiu e conseguimos nos refugiar em uma caverna nas colinas, longe da estrada. O ataque nos havia espalhado, mas aos poucos fomos nos reunindo. O ambiente, porém, estava pesado. O medo se misturava à incerteza. Sentei-me perto da entrada da caverna, olhando fixo para a escuridão lá fora. Meu coração estava apertado, sufocado pela dor da traição. Como alguém que caminhou conosco, que ouviu as palavras de Paulo e partilhou do mesmo pão, pôde nos vender daquela forma? Paulo, sentado um pouco mais afastado, me observava em silêncio. Seus olhos experientes pareciam reconhecer o que eu sentia. "Timóteo", chamou com voz serena, mas firme. Levantei o olhar, um pouco surpreso. "Venha cá." Ele bateu no chão ao seu lado. Hesitante, fui até ele e me sentei. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que ele falou: "Você está com medo." "Como não estaria?" Respondi, baixando os olhos. "Estamos fugindo como criminosos. Fomos traídos por alguém em quem confiávamos. E eu não sei se consigo suportar isso." Paulo assentiu lentamente. "Eu já passei por isso antes." Levantei os olhos, esperando ouvir mais. Então ele continuou: "Desde que aceitei essa missão, não houve descanso. Fui perseguido sem cessar. Açoitado, preso, apedrejado. Sofri fome, frio e fui traído muitas vezes. Houve momentos em que pensei que não aguentaria mais. As palavras dele pesavam, mas também me fortaleciam. Eu via em seus olhos a marca de cada cicatriz, a memória de cada queda e cada vitória. Quando estive em Filipos, continuou Paulo, fui jogado na prisão." Paulo me contou sobre Filipos. Suas palavras me marcaram profundamente. Meus pés e minhas mãos estavam acorrentados. As paredes eram frias como a morte. Os guardas zombavam de mim, mas eu não estava sozinho. Ele me fitou com firmeza, como se quisesse cravar essa certeza em meu coração. Deus estava comigo. A convicção em sua voz era inabalável. "Engoli seco." "Eu não sei se consigo ser forte assim", confessei, a vergonha pesando em cada palavra. Paulo sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de fé. "Nenhum de nós é, Timóteo." "Não,
por nós mesmos. É na fraqueza que encontramos a verdadeira força. Um nó apertou minha garganta. Eu queria acreditar, queria possuir a mesma coragem. Mas dentro de mim a pergunta insistia em ecoar. Estaria realmente pronto para pagar o mesmo preço que ele pagara? Um barulho repentino do lado de fora da caverna nos fez estremecer. Silas correu até a entrada. A expressão tensa. Acho que nos encontraram. Meu sangue gelou. E se fossem os soldados? E se eu tivesse que enfrentar, tão cedo, o mesmo sofrimento que Paulo havia suportado? Os dias seguintes foram de marcha constante. O sol castigava a estrada poeirenta, e cada passo parecia pesar mais em meus pensamentos. O ataque ainda me assombrava, mas algo além do medo me incomodava. Uma voz persistente de dúvida, sussurrando dentro de mim. Quando paramos numa pequena vila para buscar provisões, me afastei por instantes. Fui até um poço, lavei o rosto e deixei a água escorrer, tentando apagar o cansaço. Ao erguer a cabeça, vi um homem idoso me observando com intensidade. Sua pele marcada pelo tempo, seus olhos penetrantes. Havia nele um mistério, como se carregasse histórias que ninguém mais conhecia. Você, murmurou, a voz baixa. Desculpe, respondi, confuso. Ele se aproximou lentamente, examinando-me como quem reconhece um rosto esquecido. Você se parece muito com alguém que conheci. Um calafrio percorreu minha espinha. Quem? O velho respirou fundo. Seu pai. Meu coração disparou. Meu pai sempre fora uma sombra em minha vida. Um homem distante, grego, que nunca compartilhara da fé de minha mãe ou de minha avó. Você o conheceu? Perguntei, hesitante. Sim, respondeu com firmeza. E se você é filho dele, então há algo que precisa saber. Senti meu peito apertar. Que quer dizer com isso? Ele lançou um olhar em volta, certificando-se de que ninguém o ouvia. Então se inclinou levemente em minha direção e sussurrou. Seu pai não era o homem que você pensa. Ele tinha segredos. Segredos que, se revelados, podem mudar tudo o que você acredita sobre si mesmo. O chão pareceu sumir sob meus pés. Como assim? Que segredos? Insisti, mas antes que ele pudesse responder, um grito ecoou do outro lado da vila. Soldados, eles estão vindo. O pânico se espalhou entre o povo. Virei-me para chamar Paulo, mas quando olhei de volta, o velho havia desaparecido. Quem era aquele homem? Que segredos ele conhecia sobre meu pai? E por que havia sumido tão repentinamente? Deixamos a vila às pressas, caminhando pela estrada estreita em direção às colinas. Paulo seguia à frente, firme como sempre, encorajando o grupo com palavras de esperança, mas eu mal conseguia ouvi-lo. Minha mente estava distante, girando em torno da revelação inacabada. Minha mente ainda estava presa nas palavras do velho. Seu pai não era o homem que você pensa. Ele tinha segredos. Segredos capazes de mudar tudo o que você acredita sobre si mesmo. Desde então, essa frase ecoava como uma sombra. Por que ele escolhera justamente aquele momento para me dizer isso? E por que desaparecera tão rápido? Olhei para meus companheiros. Estavam exaustos, as roupas cobertas de poeira, os rostos marcados pelo medo constante da perseguição. Mas um pensamento perturbador me atingiu. Desde o último ataque, os soldados nos encontravam rápido demais, como se alguém indicasse nossos passos. Um arrepio percorreu minha espinha. E se houvesse um traidor entre nós? Naquela noite, nos reunimos em um bosque afastado. A pequena fogueira no centro lançava sombras distorcidas ao redor, como vultos que nos observavam. Paulo conversava em voz baixa com Silas, enquanto Lucas escrevia em um pergaminho. Eu, porém, não conseguia desviar os olhos do grupo. Quem estaria nos entregando? Comecei a lembrar de detalhes esquecidos. Dias atrás, um dos irmãos havia insistido em seguir um caminho específico, e ele nos levou direto a uma patrulha romana. Na época, pensamos ter sido apenas azar. Mas e se não tivesse sido? Outra lembrança me atormentou. Certa noite, acordei e vi uma silhueta saindo do acampamento. Julguei ser apenas alguém indo buscar água. Agora não tinha tanta certeza.
Quem entre nós deseja nossa ruína? Pensei, engolindo em seco. Eu não podia acusar ninguém sem provas, mas precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde. Enquanto eu lutava com meus pensamentos, uma voz soou atrás de mim. Todos já dormiram? Me sobressaltei e virei o rosto. Era Dimas, sentado à beira da fogueira, o olhar perdido nas chamas. Ainda estou acordado, respondi. Ele suspirou fundo. Você já teve dúvidas? Como assim? Perguntei, surpreso. Dimas mexeu um graveto no fogo, observando as faíscas subirem ao céu escuro. Sobre tudo isso, sobre Paulo, sobre a missão, sobre se realmente vale a pena. Senti o coração apertar. Você está cansado? Dimas, todos nós estamos, não é isso? Ele insistiu. E se estivermos sendo enganados? Suas palavras fizeram meu sangue gelar. Que quer dizer com isso? Um sorriso estranho surgiu em seu rosto. Apenas algo para se pensar. Então ele se levantou e desapareceu na escuridão. Fico imóvel, o coração acelerado. Quem era o verdadeiro traidor? Seria Dimas apenas um homem cansado, corroído pela dúvida? Ou havia algo mais escondido nele? Como eu poderia saber em quem confiar? Enquanto minhas perguntas sem resposta ecoavam dentro de mim, a notícia mais terrível chegou como um golpe. Roma estava em caos. As ruas ferviam com soldados armados, os gritos de prisioneiros cortavam o ar, e o medo se espalhava como fogo entre a multidão. O império apertava ainda mais o cerco contra nós, os seguidores de Cristo, e então veio a tragédia. Paulo havia sido capturado. Corri pelas vielas estreitas da cidade, o coração disparando dentro do peito. Não sabia exatamente para onde ir, apenas sabia que precisava fazer algo menos antes que fosse tarde demais. Eu só sabia de uma coisa. Precisava encontrá-lo. Meu mentor, aquele que me guiara, que me dera propósito e direção, agora estava nas mãos dos inimigos. Quando cheguei ao mercado, a notícia já corria de boca em boca. Um cristão, escondido entre as sombras, sussurrou, sem ousar levantar a cabeça. Eles o levaram para a prisão mamertina. Dizem que Nero quer sua execução em praça pública. Essas palavras me atingiram como uma lâmina no peito. A noite caiu sobre Roma, mas eu não consegui pregar os olhos. No esconderijo, andava de um lado para o outro, carregando nos ombros o peso da responsabilidade. Desde o início, sempre houve Paulo para liderar. Sempre houve uma voz firme a indicar o caminho. Mas agora, com ele preso, todos olhavam para mim em busca de direção. Lucas se aproximou e colocou a mão sobre meu ombro. Precisamos agir com sabedoria. Se tentarmos libertá-lo, todos morreremos. Mas não podemos simplesmente deixá-lo lá. Respondi, a voz embargada. Então, disse Lucas com expressão grave, sejamos astutos como as serpentes e inocentes como as pombas, engoli-me seco. Sempre acreditei que estava pronto para seguir os passos de Paulo. Mas, diante daquela realidade, o peso parecia me esmagar. E se eu falhasse? E se minha escolha levasse todos à morte? No dia seguinte, arrisquei-me entre os soldados até alcançar a prisão mamertina. O ar era úmido, carregado de mofo e podridão. Subornei um guarda e fui levado até a cela. Paulo estava sentado no chão frio, os pulsos acorrentados. Seu corpo mostrava sinais de desgaste, mas sua expressão era serena. Quando me viu, sorriu. Timothy sabia que viria Caio de Jorros, segurando as grades com força. O que vamos fazer? Como posso ajudá-lo? Ele me olhou com ternura. O que você sempre fez, meu filho? Pregar a verdade. Mas sem você, eu não sei se posso. Confessei, a voz falhando. Paulo respirou fundo. Eu sabia que este dia chegaria. E você também sabia. Não sou eu quem guia este caminho, Timóteo. E, Crystal, você nunca esteve sozinho. Suas palavras me atingiram como fogo. Eu queria acreditar, queria segurar aquela certeza dentro de mim. Mas o medo continuava ali, latejando. Ao deixar a prisão naquela noite, compreendi a dura verdade. Paulo não sairia vivo dali. O imperador desejava sua morte. E o tempo estava se esgotando. Enquanto caminhava pelas ruas escuras,
Uma voz ecoou ao meu lado. O que fará agora, Timóteo? Virei-me e vi Dimas emergindo das sombras. Seu olhar era indecifrável. Você acredita que pode continuar sem Paulo? Perguntou. A dúvida voltou a me assombrar, mas dessa vez algo dentro de mim começou a mudar. Eu não podia esperar mais. Precisava agir. Seria eu capaz de assumir a responsabilidade de continuar a missão? Seria a traição de Dimas finalmente revelada? E Paulo enfrentaria o destino sem medo? No pequeno esconderijo onde os cristãos de Roma se reuniam, o silêncio era absoluto. Eu segurava um pergaminho nas mãos trêmulas, incapaz de desviar os olhos das palavras antigas nele escritas. A chama da lamparina tremeluzia, fazendo as letras dançarem diante de mim, como se tentassem escapar da minha compreensão. Eu só sabia de uma coisa. Precisava encontrá-lo, meu mentor, aquele que me guiara, que me dera propósito e direção. Agora estava nas mãos dos inimigos. Quando cheguei ao mercado, a notícia já corria de boca em boca. Um cristão, escondido entre as sombras, sussurrou sem ousar levantar a cabeça. Eles o levaram para a prisão mamertina. Dizem que Nero quer sua execução em praça pública. Essas palavras me atingiram como uma lâmina no peito. A noite caiu sobre Roma, mas eu não consegui pregar os olhos. No esconderijo, andava de um lado para o outro, carregando nos ombros o peso da responsabilidade. Desde o início, sempre houve Paulo para liderar. Sempre houve uma voz firme a indicar o caminho. Mas agora, com ele preso, todos olhavam para mim em busca de direção. Lucas se aproximou e colocou a mão sobre meu ombro. Precisamos agir com sabedoria. Se tentarmos libertá-lo, todos morreremos. Mas não podemos simplesmente deixá-lo lá. Respondi, a voz embargada. Então, disse Lucas, com expressão grave, sejamos astutos como as serpentes e inocentes como as pombas. Engole em seco. Sempre acreditei que estava pronto para seguir os passos de Paulo. Mas diante daquela realidade, o peso parecia me esmagar. E se eu falhasse? E se minha escolha levasse todos à morte? No dia seguinte, arrisquei-me entre os soldados até alcançar a prisão mamertina. O ar era úmido, carregado de mofo e podridão. Subornei um guarda e fui levado até a cela. Paulo estava sentado no chão frio, os pulsos acorrentados. Seu corpo mostrava sinais de desgaste, mas sua expressão era serena. Quando me viu, sorriu. Timothy sabia que viria caído Jolos, segurando as grades com força. Que vamos fazer? Como posso ajudá-lo? Ele me olhou com ternura. O que você sempre fez, meu filho, pregar a verdade. Mas sem você, eu não sei se posso. Confessei, a voz falhando. Paulo respirou fundo. Eu sabia que este dia chegaria. E você também sabia. Não sou eu quem guia este caminho, Timóteo. E Cristo, você nunca esteve sozinho. Suas palavras me atingiram como fogo. Eu queria acreditar, queria segurar aquela certeza dentro de mim. Mas o medo continuava ali, latejando, ao deixar a prisão naquela noite. Compreendi a dura verdade. Paulo não sairia vivo dali. O imperador desejava sua morte. E o tempo estava se esgotando. Enquanto caminhava pelas ruas escuras, uma voz ecoou ao meu lado. O que fará agora, Timóteo? Virei-me e vi Dimas emergindo das sombras. Seu olhar era indecifrável. Você acredita que pode continuar sem Paulo? Perguntou. A dúvida voltou a me assombrar, mas dessa vez, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não podia esperar mais. Precisava agir. Seria eu capaz de assumir a responsabilidade de continuar a missão? Seria a traição de Dimas finalmente revelada? E Paulo enfrentaria o destino sem medo? No pequeno esconderijo onde os cristãos de Roma se reuniam, o silêncio era absoluto. Eu segurava um pergaminho nas mãos trêmulas, incapaz de desviar os olhos das palavras antigas nele escritas. A chama da lamparina tremeluzia, fazendo as letras dançarem diante de mim, como se tentassem escapar da minha compreensão. Quer que eu continue a partir daqui, aprofundando no segredo nunca revelado de Timóteo, conectando-o tanto ao mistério sobre o pai dele,
Quanto ao legado espiritual deixado por Paulo, aqui está a reformulação do trecho que você enviou, mantendo a tensão e a emoção, como se eu mesmo estivesse vivendo a cena. Eu só tinha uma certeza: precisava encontrá-lo. Meu mestre, aquele que me dera propósito e fé, estava agora nas mãos dos inimigos. Quando alcancei o mercado, já era tarde. A notícia corria de boca em boca. Um cristão, escondido entre as sombras, murmurou sem erguer a cabeça. Levaram-no para a prisão mamertina. Dizem que Nero ordenou sua execução pública. Essas palavras perfuraram meu coração, como uma espada. A noite caiu sobre Roma, mas o sono não me visitou. No esconderijo, caminhei de um lado para o outro, sentindo o peso da responsabilidade sobre mim. Sempre houvera Paulo à frente, guiando, sustentando. Agora, com ele preso, todos olhavam para mim, como se eu tivesse as respostas. Lucas se aproximou, pousou a mão em meu ombro e disse: precisamos agir com sabedoria. Se tentarmos libertá-lo, todos morreremos. Mas não podemos deixá-lo lá, respondi, com a voz embargada. Então sejamos astutos como as serpentes e simples como as pombas, retrucou. Sério, engoli seco. Pensei que estava pronto para seguir os passos de Paulo, mas a verdade era cruel. O peso me esmagava. E se eu falhasse e se arrastasse todos comigo para a morte? No dia seguinte, arrisquei-me entre soldados e guardas até alcançar a prisão mamertina. O cheiro úmido de mofo e podridão impregnava o ar. Subornei um guarda e fui levado até uma cela escura. Ali, sentado no chão frio, com os pulsos acorrentados, estava Paulo. Seu corpo mostrava os sinais da prisão, mas seu semblante permanecia sereno. Quando me viu, sorriu. Timothy, eu sabia que viria. Caí de joelhos diante das grades. Que vamos fazer? Como posso ajudá-lo? Ele me olhou com ternura. Faça o que sempre fez, meu filho. Pregue a verdade. Mas sem você, não sei se consigo. Confessei, a voz falhando. Paulo respirou fundo. Eu sabia que este dia chegaria. E você também sabia. Não sou eu quem guia este caminho, Timóteo. E Cristo, você nunca esteve sozinho. Suas palavras me atravessaram como fogo. Eu queria acreditar. Queria absorver aquela certeza. Mas o medo continuava ali, latejando. Deixei a prisão naquela noite com o coração pesado. Eu sabia. Paulo não sairia vivo dali. O imperador queria seu sangue. O tempo corria contra nós. Enquanto atravessava as ruas escuras, uma voz surgiu das sombras. E agora, Timóteo, o que fará? Virei-me e vi Dimas emergir da escuridão. Seu olhar era indecifrável. Você acredita que pode continuar? Sem Paulo, a dúvida me assaltou de novo. Mas dessa vez, algo em mim se moveu. Eu não podia esperar. Precisava agir. No esconderijo, o silêncio dominava. Segurava nas mãos um pergaminho antigo. Minhas mãos tremiam. A chama da lamparina fazia as letras se moverem diante de mim, como se fugissem da minha compreensão. O segredo estava ali. Entre aquelas linhas, algo que poderia mudar tudo, e que até então Paulo havia guardado apenas para mim. Eu tentei impedir, mas ninguém quis ouvir. Paulo respirou fundo, e sua voz soou firme mesmo na escuridão da cela. Isso não importa. O que importa é que a palavra de Deus continua viva, e você, Timóteo, tem um papel nisso. Baixei os olhos, sentindo o peso esmagador de tudo. Eu não sei se estou pronto. Paulo pousou a mão em meu ombro. Ninguém está. Mas não se trata de estar pronto, e sim de ser fiel. O silêncio que se seguiu pareceu uma eternidade. Então ele abaixou a voz e disse algo que fez meu coração disparar. Há algo que você precisa descobrir por si mesmo. Algo que escondi até agora. Do que está falando? Perguntei, confuso. Paulo fechou os olhos por um instante, como se buscasse as palavras corretas. Nem tudo foi revelado. Você deve continuar a busca, ir além do que eu ensinei. Há verdades ocultas, e seu caminho está entre elas.
Um calafrio percorreu meu corpo. Eu já estava atormentado por dúvidas sobre meu passado, sobre o pergaminho misterioso que encontrara. Agora Paulo me dizia que ainda havia segredos não revelados. Onde devo procurar? Insisti. Ele sorriu levemente. Você saberá quando for a hora. Antes que pudesse perguntar mais, passos ecoaram no corredor. 2 soldados abriram a cela e puxaram Paulo com violência. Ele não resistiu. Apenas lançou para mim um último olhar e disse: não deixe que o medo te impeça de seguir. E então o levaram. Fiquei ajoelhado diante das grades, sentindo um vazio imenso me consumir. Suas últimas palavras ecoavam na minha mente, cheias de mistério. A verdade te libertará, mas primeiro te destruirá. O que ele quis dizer com isso? A noite estava silenciosa quando decidi agir. Eu havia observado de perto aquele homem que despertava minhas suspeitas. Pequenos deslizes, olhares desviados, sussurros escondidos. Tudo apontava para algo que não queria ser revelado. Segui-o em segredo quando o vi se afastar, caminhando rápido em direção a uma gruta isolada, fora do acampamento. O chão úmido abafava meus passos, mas meu coração martelava no peito. Eu precisava de respostas dentro da gruta. A cena se revelou. O homem estava ajoelhado diante de uma tocha trêmula, segurando um pergaminho com mãos nervosas. Eu sabia que você viria. Timóteo, disse, sem sequer se virar. Um arrepio percorreu minha espinha. Avancei um passo e respondi. Então não finja surpresa. Quem é você de verdade? E o que está escondendo? Ele suspirou e, com movimentos lentos, desenrolou o pergaminho. A chama da tocha iluminou as letras, que pareciam ganhar vida diante dos meus olhos. O mundo pareceu girar quando meus olhos reconheceram os nomes escritos naquele pergaminho. Entre eles, vi o meu próprio Menos, ao lado de outro que fez meu coração parar por um instante. Isso não pode ser verdade, murmurei, a voz falhando. O homem ergueu os olhos para mim. Sua expressão era uma mistura de compaixão e gravidade. É verdade, Timóteo. Seu pai, ele não era quem você pensava. Meu coração martelava contra o peito. Passei toda a vida acreditando que meu pai grego fora apenas um homem distante, alguém sem importância para minha fé, mas aquelas palavras gritavam outra realidade. Ele havia sido poderoso, influente e, pior, diretamente envolvido na perseguição contra os cristãos. Mentira, exclamei, recuando em desespero. Você pode negar o quanto quiser, insistiu o homem, mas essa é sua linhagem. É por isso que Paulo sempre hesitou em lhe contar. Ele temia que isso quebrasse sua fé. Minha mente estava em caos. Paulo sabia, ao tempo que eu havia sido protegido da verdade. Minhas pernas vacilaram, e o ar parecia não entrar em meus pulmões. Como continuar minha missão agora? Como pregar o evangelho, sabendo que corria em mim o sangue de um perseguidor? O homem deu um passo à frente e pousou a mão em meu ombro. O que você fará agora, Timóteo? Fugirá dessa verdade, ou a usará para se tornar mais forte. Fechei os olhos. Eu queria responder, queria lutar contra aquela revelação, mas não conseguia. Tudo tinha mudado. Eu já não sabia se poderia continuar. De repente, passos ecoaram do lado de fora da gruta, pausados, firmes, calculados. Alguém nos ouvira. Alguém que não queria que essa verdade viesse à tona. O homem ao meu lado apagou a tocha num movimento rápido, mergulhando tudo em escuridão. Fique quieto, sussurrou. Meu coração martelava. O peso do pergaminho escondido em minha túnica parecia queimar contra meu corpo. Era a prova da verdade. E agora alguém queria me silenciar antes que eu pudesse compreendê-la. Na entrada da gruta, uma figura encapuzada surgiu. A lua refletiu o brilho de um punhal. A voz fria cortou o silêncio. Eu sei que estão aqui, engoli-me seco. O medo era palpável. O homem ao meu lado segurou meu braço com força. Precisamos sair agora. Mas fugir significava abrir mão de descobrir mais sobre minha linhagem. Ficar poderia significar a morte. Antes que eu decidisse,
A figura avançou. O punhal cintilou no ar. O homem ao meu lado se lançou contra o atacante, bloqueando o golpe e abrindo uma brecha para minha fuga. Vá, gritou. Meus olhos ardiam. Eu não queria deixá-lo, mas sabia que minha sobrevivência era crucial. Corri para fora da gruta, sentindo o frio da noite cortar meu rosto. Atrás de mim, o som da luta ecoava, misturado ao bater descompassado do meu coração. Quando alcancei a estrada, minhas pernas começaram a tremer. Tudo parecia desmoronar ao meu redor. Paulo havia partido. A verdade sobre minha origem me consumia. E agora, alguém estava disposto a me matar para impedir que ela viesse à tona. Corri, afastando-me da gruta, o mais rápido que pude, os pés afundando na terra macia da noite. Ao longe, a pequena vila, onde os irmãos de fé descansavam, se erguia como um sinal de esperança menos, mas também de dúvida. Como eu poderia continuar liderando-os? Paulo havia me preparado para ser pastor e guia, mas eu mesmo estava perdido. Como falar sobre redenção quando as sombras da minha linhagem me perseguiam? Minha mão apertou o pergaminho contra o peito. E se meu caminho não fosse seguir o legado de Paulo? E se minha missão fosse outra? Esse pensamento me esmagava. Cada escolha que eu fizesse teria consequências irreversíveis. O vento frio açoitou meu rosto. Eu sabia que precisava decidir, mas antes mesmo que pudesse ponderar, ouvi passos atrás de mim. Virei-me bruscamente. Uma tocha tremulava à distância, e uma voz fria sussurrou tão perto que fez meus pelos arrepiarem. Você não pode fugir do seu destino, Timóteo. Um calafrio percorreu minha espinha. Quem estava ali? Como? Sabia meu nome. O pergaminho parecia pesar toneladas contra meu corpo. Eu não podia deixá-lo cair nas mãos erradas. Os passos se aceleraram. Meu coração disparou. Apertei os punhos e corri. A estrada irregular castigava meus pés. O suor escorria pela testa. Mas atrás de mim o som da perseguição crescia. De repente, uma mão agarrou minha túnica. Virei-me, e diante de mim estava um homem encapuzado, os olhos ardendo como brasas sob a luz fraca da tocha. Ele ergueu o punhal e disse com voz cortante: entregue o pergaminho. Agora, o desespero me envolveu. Aquele pergaminho carregava segredos que poderiam mudar o curso da fé. Entregá-lo seria trair tudo o que Paulo me ensinara. Mas resistir poderia significar minha morte. Você não entende. Arfava enquanto lutava contra o medo. Isso não pode cair em mãos erradas. Ele apertou meu pulso com mais força. E quem disse que nós estamos errados? Meu sangue gelou. Aquelas palavras me atingiram como uma lâmina invisível. E se eu estivesse errado todo esse tempo? E se tivesse sido manipulado? A dúvida me dilacerava mais do que qualquer golpe durante toda a minha vida. Segui Paulo, acreditei no chamado, me entreguei à missão. Mas e se tudo não passasse de uma mentira? O encapuzado puxou a adaga do sino. Última chance, Timóteo, escolha. Fechei os olhos por um instante. Então respirei fundo e tomei a decisão que mudaria tudo. Rasguei o pergaminho em pedaços e os lancei ao vento. O encapuzado rugiu de fúria e avançou contra mim. Tentei me esquivar, mas senti a lâmina fria rasgar minha carne. Uma dor ardente me atravessou e caí de joelhos. O mundo girava ao meu redor. Tinha sacrificado tudo, menos mais seria em vão, antes que a escuridão me tomasse por completo. Uma voz sussurrou em meu ouvido: você escolheu errado. As palavras ecoaram como sentença. O sangue quente escorria pela minha ferida, tingindo a terra seca. O encapuzado havia desaparecido, mas o peso de sua voz permanecia. Errado. Como poderia ter sido um erro destruir o pergaminho? Ele carregava segredos perigosos. Mas por que sentia que algo ainda estava inacabado? Com dificuldade, tentei me levantar. Meu corpo tremia, a morte parecia próxima. Mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Paulo não teria desistido. Fechei os olhos e murmurei uma prece. Então, ouvi passos. O coração disparou. Seria o encapuzado
voltando para terminar o que começara. Aliado. A visão turva dificultava distinguir a figura que se aproximava. Quando ela se ajoelhou e tocou meu rosto com mãos gentis, um arrepio percorreu minha pele. Timóteo, não tenha medo. Você ainda não cumpriu sua missão. A voz era suave, mas carregada de autoridade. Familiar, eu a conhecia. Mas Dion. Forcei meus olhos a focar, e então vi. Diante de mim, envolto em uma luz tênue, estava Paulo. Isso não é possível, sussurrei, dividido entre medo e esperança. Ele sorriu, mas seu semblante era grave. Eu nunca parti, de verdade. Você apenas não estava pronto para enxergar. Um choque percorreu meu corpo. Paulo estava vivo. Ou aquilo era algo além da compreensão humana. Tentei falar, mas minha voz falhou. Ouça, meu filho, disse ele. O que estava escrito naquele pergaminho não era apenas um segredo. Era algo que o mundo ainda não está pronto para entender. Minha mente girava. Eu o havia destruído. Havia condenado a mim mesmo. Paulo pousou a mão sobre meu peito ferido. Você pagará um preço por sua escolha, Timóteo, mas através da dor encontrará a verdade suprema. A luz ao redor dele brilhou intensamente, e então desapareceu. Arfei. A dor permanecia, mas algo dentro de mim tinha mudado. O preço seria alto, mas agora eu sabia. Minha missão estava apenas começando. Perdi um segredo, mas encontrei outro ainda maior. Com o tempo, deixei de ser apenas discípulo. Tornei-me guia, líder, conselheiro para os que buscavam a verdade. As provações não me destruíram, menos me moldaram. Cada dor, cada dúvida, cada sacrifício foram necessários para que eu compreendesse meu verdadeiro propósito. E aprendi que a fé não é sobre respostas fáceis, mas sobre a coragem de continuar mesmo quando não se enxerga o caminho. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre será a chave para a libertação. Aprendi, ao acompanhar a história de Timóteo, que nem todas as batalhas são vencidas pela força bruta. Muitas vezes, é a perseverança, a sabedoria e a humildade que realmente trazem a vitória. Essa é uma lição que atravessa o tempo e ainda fala conosco hoje. O que essa trajetória me ensina? Que os desafios de Timóteo não são diferentes dos meus nem dos seus. Ele enfrentou o medo do desconhecido. E quantas vezes eu também não hesitei diante do novo, temendo errar, duvidando se estava pronto. Mas a fé exige movimento. Mesmo quando não temos garantias, ele também teve que tomar decisões difíceis. Escolher entre o certo e o fácil, entre guardar a verdade para si ou dividir-la com o mundo. Eu me vejo nesse dilema tantas vezes, porque a verdade tem um preço. E Timóteo aprendeu que, embora dolorosa, ela sempre vale a pena. No fim, ele descobriu que sua missão era maior do que ele mesmo. Essa lição me alcança profundamente. Não estamos aqui apenas por nós, mas para impactar positivamente os que nos cercam. E como aplico isso hoje? Quando enfrento dificuldades, lembro que cada desafio molda minha força. Quando duvido de mim, recordo que até os grandes líderes já enfrentaram incertezas antes de encontrar seu caminho. Quando me deparo com escolhas difíceis, me pergunto: o que é certo? Não apenas o que é mais fácil. Acima de tudo, carrego comigo a certeza de que cada luta tem um propósito e que a verdadeira vitória pertence àqueles que persistem. Timóteo aprendeu isso pela dor. Eu aprendo pela reflexão. E agora, a pergunta que ecoa dentro de mim é: qual verdade estou disposto a carregar? Se essa história também falou com você, há outros relatos que podem inspirar sua fé. Escolha um dos vídeos que aparecem na tela. Inscreva-se no canal e deixe seu apoio. Que a paz e a presença de Deus estejam contigo. A história de Timóteo nos lembra que a verdadeira força não está na ausência de medo, mas na coragem de seguir adiante mesmo quando tudo parece incerto. Ele aprendeu que a fé exige escolhas difíceis, que a verdade tem um preço e que nosso propósito sempre vai além de nós mesmos. Assim como ele, também somos chamados a perseverar, a buscar o que é certo e não apenas o que é fácil. Cada dor, cada dúvida
e cada luta moldam quem somos e nos aproximam do propósito maior. A pergunta que fica é: qual verdade você está disposto a carregar até o fim?